Fala, meu chefe. Vamos aguardar aqui o nosso amigo Matheus que está dando problema aqui. Deu erro da primeira vez, agora a segunda vez de novo deu erro. Agora vamos esperar aqui pela terceira vez aqui. O grande chefe Rodrigo, pô, administrador da confederação, pô, tem que ser o chefe. Cadê o Matheus? Eu acho que no Amazonas tá sem Wi-Fi, hein? Acho que isso ainda não chegou lá não. Acho que lá ainda é internet de escada ainda. Ou provavelmente pegou fogo no meio do caminho. Cadê ele? Olha, a internet aqui em Manaus está meio lenta hoje, segundo o Tarik, tá vendo? Então provavelmente a girafa tropeçou na tomada aí da internet aí, hein? Por isso que tá assim. Ele tava agora há pouco aqui, ele entrou aqui na segunda parte da live e daí em diante não entrou mais. Aí, agora ele entrou aí, ó. Vamos ver. Vamos ver se vai agora. Adicionei. Tá lá. Vamos ver. Aceita aí, Matheus. Já mandei o convite geral, estou só aguardando ele aqui. Vamos aprovar. Aceita aí, Matheus. Dá uma olhadinha embaixo aí, olha. Aí, pô, agora sim. Que confusão, né, irmão? Pois Que é, né? confusão. Pois é. A girafa passou aí, arrancou os fios da internet. A girafa da bizonhice. Muito boa noite, meu amigo. Estamos hoje Boa aqui noite, irmão. presente com um dos ex-candidatos a deputado estadual pelo PSL do Amazonas. Também, Exato. ele também é um dos líderes estaduais do Bandeiraço Nacional no Amazonas e confrade e editor da página da Liga Azul. Seja bem-vindo Isso. hoje à Confederação, meu amigo. Hoje a palavra está contigo, viu? Olha, muito obrigado, Eduardo, pela gentileza com, com toda a comunicação, né, do movimento pro-monárquico em si. Você tem sido uma frente em tanto. Muito obrigado. É bom esse bate-papo até para não só conectar todas as frentes que a Confederação faz por todo o território, inclusive no exterior, e é bom para a expressão pro-monárquica, que é muito apagada pela mídia como um todo. Eu, diversas vezes, em muitos protestos populares desde 2013, a gente puxa o jornalista para conversar, ele faz deboche, faz pouco do movimento, faz pouco do que se fala, estende o microfone desligado para te fingir que tu está sendo, digamos assim, com uma participação na mídia, né? E tu, de fato não está.
né? Não tem nada, é uma falsidade. Isso aconteceu várias vezes comigo. Não estou falando do que eu vi dizer. Meninos eu vi, Gonçalves Dias, né? Eu vi isso. Então, a expressão virtual é uma parte importante da comunicação entre os promonarcas. E obrigado a todos, boa noite a todos, tá? E vamos lá para esse bate-bola. É isso aí. Meu Tá, amigo, tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem? sim, sim, estou ouvindo sim. Dá, Bacana, dá bacana. uma picotada de vez em quando, acho que é porque a girafa está se debatendo com os fios enrolados no pé dela. Ah, É, é. Está é uma presente também brincadeira. aqui, está presente também conosco aqui também o Jonatas Fernandes, tá? É o chanceler lá de Cabo Frio, né? O Michel Digão Souza, Freitas aqui, ó. é. A Magali, a nossa escritora também, Grande Magali, historiadora, Maga, a grande maga. Ela sempre escreve as histórias dela e amanhã vai ter as histórias delas aqui, hein? Sempre tem aqui. imperdíveis. Os escritos dela são imperdíveis. É uma São escrita excelentes. formidável. É verdade. Tarik também está assistindo. Tarik, um Isso, Tarek abraço aqui. O também. Tarik é um grande confrade daqui, é um historiador de excelência qualidade, de excelência de qualidade e que, enfim, como o próprio nome diz, o cara é um general mesmo, o cara é um líder. No caso do um clube, né, pró-monarca João Paz de Azevedo, que foi um grande herói da Guerra do Paraguai, um amazonense. E tem um túmulo dele aqui, ele está recuperando a história do Paz de Azevedo, que foi um dos heróis da Guerra do Paraguai, um amazonense. E valeu, Tarik, estamos aqui. Isso aí, excelente. Bom, vamos lá. O que que você acha desse bandeiraço que será feito agora no dia 7 de setembro? Quais são as esperanças que você tem por aí? Bom, por aqui, todas as melhores, né? Vemos uma dilatação do movimento na comunicação. Eu parto do princípio, Eduardo, que o monarquismo está em todos os brasileiros, né? Então é uma falta só de consenso, uma falta de comunicação e linguagem também. E eu creio que e estabelecer pontes, né? Basta ver o que foi em 93, foram campanhas incríveis. A música do tema da plebiscito de 93 foi incrível, do tema do Marcos Viana. E, enfim, desde lá, desde sempre, né? Desde sempre não nos deixamos nos calar, né? Como um movimento. E aqui no Amazonas também não deixa nada a desejar, né? Mas a comunicação, encontrar e estimular as pessoas para se manifestarem, estarem presentes como cidadãos, patriotas, seja numa crítica aqui a lideranças políticas, enfim, ou seja, o seu próprio patriotismo em si, né? Que a pátria está acima de todos os desmandos da política. E aqui eu tenho uma boa expectativa. Primeiro, porque tivemos um aumento dos números de lideranças, que era uma coisa que eu sempre quis que acontecesse. Estabeleceu-se um aumento fantástico, né, de lideranças aqui do promonarquismo. Basicamente, eu não conheço uma zona da cidade, um distrito da cidade que não tenha alguém que eu conheça que seja assim, não somente um apreciador, um simpático, mas também um promonarca cativante, né, de espalhar a boas novas do promonarquismo como chefia de Estado, mas como também renovar lideranças. A gente Uhum. precisa criar líderes que comuniquem. E aqui eu destaco, né, o Rachid Moraes, nosso confrade lá de Manacapuru, ele um apaixonadíssimo pela causa, pela história, um músico muito bom, um radialista também de excelente comunicação. Ele vai ser o líder lá em Manacapuru, na igreja Nossa Senhora de Nazaré, na frente da igreja Nossa Senhora de Nazaré. Ele vai estar lá com familiares, com amigos e simpatizantes, né? Então, eu não tenho do que reclamar. Vendo aqui a trajetória assim na virtualidade e no dia a dia, né, percebo que tem aumentado esse número de pessoas e a qualidade também, né? Não só aumentou-se, como trouxe muita qualidade também ao movimento. E o Rashid é um colega, e estaremos também no 7 de setembro lá no desfile, né? No sábado, um desfile militar muito apoteótico que acontece aqui na cidade, e sempre estivemos lá.
né? Esse ano não vai ser diferente, lá estaremos novamente. E eu conto com a presença de todos, né? Todos os irmãos que se fazem presente um pouquinho mais cedo, passe protetor solar que o sol pega forte aqui. Pois é. Vamos lá. É, Que eu faço sempre uma pergunta aos entrevistados também, sobre a questão cultural. Qual foi o legado que a bom, família imperial deixou aí na história do Amazonas, tá? E principalmente da capital? boa pergunta. Eu creio que são diversos pontos que a gente pode colocar como legado imperial a Manaus, a capital, como também ao todo o Amazonas. Primeiro, a formação do Amazonas, hoje dia 5 de setembro, dia de elevação à categoria de província do Amazonas, né? Elevação do Amazonas à categoria de província. Inclusive, tem que corrigir a crase, né? Eu até comentei lá, da confederação. E ela só se deu com a presença de desdobramentos, né? Obviamente de conflitos aqui na província do Grão-Pará, né? Ainda houve muitos confrontos, e principalmente depois, quando proclamou-se a República, é pouco estudado isso, houve um confronto muito forte no início dos anos 10, anos 20, entre Amazonas e Pará, novamente, foram duas juntas militares, algo bem interessante, inclusive o criador do Boi Caprichoso, o Rock Cid, ele participou no Amazonas para impedir um avanço do Pará que queria uma parte de Inhamudá, dado por um tenente do exército. E é interessante, né? Mas esses conflitos ressuscitaram no pós-república, em 1910. Então, basicamente, não só criou a província do Amazonas, como sanou os conflitos, né? Então, a família imperial ela sanou os conflitos. Eu lembro aqui o livro do Durango Duarte, que é um, digamos assim, um grande pesquisador da história do Amazonas e também um estatístico de excelência, tem um instituto aqui de estatística muito conceituado no Amazonas. Ele, ele destaca, né, que num livro dele que esqueceu-se ali a mencionar na Constituição Imperial a comarca do Alto Rio Negro, né? Mas o Dom Pedro I depois ele cria a comarca do Alto Rio Negro, mas ele não quis mexer em conflitos. Isso é muito interessante. Eu pesquisei, por exemplo, no Falas do Trono, né, que Uhum. tem a fala do início e do fim dos trabalhos digamos assim, do Congresso, né, do Imperial, né, do Senado e da Câmara. E Dom Pedro II ele não menciona a criação tanto do Paraná em 42 quanto em 1850 do Amazonas. Eu não entendi isso porquê, mas na verdade é porque a chefia de Estado se distancia de conflitos, né? Ela nunca fica espezinhando o conflito. Na teoria, né, do pró-monarquismo como Estado, ele não fica flertando os conflitos internos entre a população, ao contrário do presidencialismo republicano. Ele faz questão de destacar os conflitos, né? Então, esse é um exibicionismo muito que enfraquece, né, a imagem como assim. Então, esse é muito bonito, porque isso zela pela imagem do Estado como um todo, né? A ausência, assim, a ser catalítico, né, para reduzir conflitos. Então, isso foi muito bom, né? Teve o Terer Aranha como fundador, isso foi muito bom. Outro ponto que eu quero destacar é a liberdade de comércio, né? Veio muitos Uhum. investimentos. O próprio o Visconde de Mauá teve empreendimentos aqui, inclusive o Porto de Manaus, a Highway Company era uma das franquias dele e praticamente segurou a economia por 150 anos sozinho, né? Foi um porto que até 2002 era só ele, né, que teve, depois teve o Porto de Chibatão, com o empresário Passarão, um cara fantástico, enfim, vale mencionar aqui. Mas até 2002 só foi o porto que foi criado no período, né, de livre comércio aqui no Amazonas, né, o Roadway. E, em terceiro lugar, a educação, né? A gente sabe que no Pedro II queria uma faculdade no sul, em Bagé, e uma no norte, aqui em Manaus, que depois virou o Instituto
Benjamin Constant, por incrível que pareça. Mudaram o nome. Mas tá lá, o Benjamin Constant ainda executa as funções e, em 1886, a criação do Colégio Dom Pedro II, que veio em pessoa, o Conde de, né? Tem registros fantásticos da recepção do Conde de, a cidade se embelezou, foi um momento muito bonito aqui da história do Amazonas. Então, eu penso nisso, formação do Estado, a liberdade de comércio e a educação. Esses são os três Sim, grandes legados exatamente. da família imperial como forma de Estado ao nosso Estado aqui, a região norte como um todo, que abrangia Roraima, né, também, e basicamente deu um trend assim de autonomia que o Acre foi anexado com facilidade e era administrado aqui por Manaus. Rondônia também era administrado por Manaus, tinha muito envolvimento, né, com o Amazonas. Então, Manaus virou uma metrópole estatal na Amazônia, né? Graças aos proventos aí da formação do Estado lusitano, mas e, consequentemente com a capacidade de chefiar o Estado da família imperial. Interessante, interessante a história aí de cima. Uhum, E uhum. mais umas perguntas aqui. Vamos lá. Uhum. Comida típica de Manaus. Qual é a comida típica de Manaus? Nossa, eu sou do interior. Eu É, sou do interior, né, do Eduardo? Eu sou do Amazonas. interior. Pronto. Não, não, mas assim, cada, cada braço de rio tem especificidades, né? Sim, E sim. Manaus é riquíssima, cara. Manaus, como é a Roma, né, daqui da Amazônia, é riquíssima. Teve, não só, mas o índio, obviamente, é a cultura que mais se destaca, né, que mais Sim, sim. se alavanca. Peixes, meu Deus do céu, tem peixes, peixes assim para dar e vender, todos saborosos. Aqui de Manaus, tem uma curiosidade, o jaraqui é um peixe principal, assim, um peixe de fácil de cultivo, pesca-se bastante também, o jaraqui, e ele é rico em ômega 3, muito nutritivo, por sinal. Mas no Rio Purus, da cidade onde eu sou, de Lábrea, a gente não come Sim. jaraqui. Aí tinha esse conflito. Chegamos aqui, o povo só falava em jaraqui, aí foi engraçado. Mas hoje eu gosto muito. Tem vários peixes, né? Tem vários peixes, os peixes destacam. A farinha é igual o pH, né? Toda comida. Se você pegar um alimento daqui, plantar em outro país, outra terra, o pH da terra muda, né? Já não é a mesma coisa, né? Então, Exatamente. mas a riqueza de alimentos é muito boa, né? Eu gosto das pimentas também, pimenta murupi, me amarra. Se for me dar um presente, traz pimenta daí, tá bom? Pô, também, eu me amarro em Se tu pimenta. Se você go- quiser fazer essa se troca tu aí. go- Show de bola. Faremos esses cambos, sem dúvida, faremos esses cambos em breve Com mesmo. Já certeza, mando só lá para. mandar aí. Legal. Aí, aqui no Rio Purus eu gosto muito da a pimenta olho de peixe, uma redondinha, vai muito bem numa caldeirada de peixe, cara, muito gostosa mesmo. E destaco aqui o açaí também, o açaí muito gostoso, né? Eu lembro aqui também uma questão histórica, a gente fala muito de história, né? Meu pai é Sim, sim. historiador, eu sou filho de professores, enfim, a gente, como todo brasileiro, gosta de ler, gosta de se inteirar das coisas, né, também. Teve Sim, um sim. jesuíta chamado João Daniel, ele descreve assim de forma primaz, né? Por exemplo, as receitas dos índios para ovo batido de ovo de tartaruga, que inclusive eu falei na minha campanha no ano passado, para que tenha um manejo sustentável, né, dos ovos de tartaruga. Eu não falei isso de forma caprichosa, querendo, enfim, danificar o ecossistema. Já Uhum. tem estudos, inclusive de 2015, de uma universidade particular, Uninorte, que já analisava o consumo Tem gente que quer uma pimenta aqui, peraí. A Maga. Ah, Açaí também Magali. sou fã, ó. Magali também é É fã. muito bom.
Então, esse João Daniel ele foi muito caprichoso. Ele praticamente queria entregar o ouro para todo mundo. E tinha um conflito muito forte de espanhóis, né? Tinha bastante gente do mundo inteiro. Se ele escreve e publica isso, o mundo inteiro ia saber os ouros que tinham aqui e a facilidade para se manter, né? Também, Uhum. né? Então, é muito destacado, muito estudado, enfim. Eu gosto muito do ovo de tartaruga, é isso que eu queria falar. E já me embasando historicamente, né? Porque tem muitas pessoas que tratam assim o animal aqui como na metrópole. As pessoas não conhecem a realidade do interior, né? É importante bem destacar isso. Muitos manauaras não têm uma realidade assim do interior, então, apesar de muitos virem de lá também, a família vire, mas é bem destacado que esse alimento precisa ser mais pesquisado, até aí também eu que quero falar aqui na live, que de primeira mão, sobre que alunos do IFAM, da cidade de Humaitá, daqui Sim. do Amazonas, vão estudar também formas de manejo do ovo de tartaruga, que foi pautado na minha campanha no ano passado, e até para assim proteger a espécie. Hoje a galinha não está em extinção porque a gente come o ovo dela também, né? É. E é isso. É verdade. Assim dando um Então, sobrevoo, né? Mas enfim, é. assim, quando tu vem aqui, peixarias, tá? Peixaria. Churrasco é bom, churrasco é muito gostoso aqui também. O Brasil como um todo, mas os peixes, você não vai deixar de comer nenhum peixe quando for vir aqui, tá? E aliás, eu recomendo que todos que virem. Sei que o Rodrigo vai vir agora em fevereiro, né? Já estou preparando um roteiro espetacular para ele, em especial porque é em carnaval, né? Ah, Aí então por ele, aí isso. vai ter uma recepção de gala aqui. Bom, iremos agora entrar em um assunto que está sendo de grande polêmica no Brasil e no mundo, né? Que é a questão da nossa Amazônia aí, que vem pegando Boa. fogo. Meu amigo, realmente está existindo isso ou é somente um alarde mundial? Aqui tem que ter muito cuidado quando se fala de Amazônia, né? Uhum, Você pegar os registros, assim, eu falo aqui começar falando da minha infância, do que eu vi, né? Era muito comum a gente ir na margem da cidade de Lábrea e ficar apreciando ali os botos, diferenciando se era um boto, se era um peixe-boi que estava emergindo na água. E era quase que toda semana víamos o batelão passando na frente da cidade com toras e toras de madeira, né? Muita madeira. A prática de extração de madeira é o principal ponto a se questionar. Falar de queimada só não é bom. Não é, é a sombra. É falar da fumaça e não falar do fogo em si. Quem colocou o fogo? Então, é sempre bom destacar isso. Quem são os clientes das madeiras da Amazônia? A gente não sabe, né? Então, tem um mercado de madeiras, um mercado negro de madeiras muito frenético, né? Eu lembro que tem uma série americana, eu creio que no History Channel, tem uma uhum. série, se não me engano, no History, tem uma série que fala só sobre o mercado de madeiras dos Estados Unidos. E tem gente que esconde madeira embaixo do rio para vender depois, porque ela fica envelhecida, fica com um toque mais cerimonial no corte, enfim. Então, o mercado de madeira é a principal incógnita, não é a queimada. Por exemplo, as queimadas que chegaram em São Paulo, se sabe que foi pelos canaviais de São Paulo, né? Que tem que queimar para plantar Exatamente. Já está novamente, chegando a né? época de corte. Quando tem uma doença no pasto, e tem uma criação boa de pecuária aqui no Amazonas, muito, muito produtiva, quando adoece um boi, por exemplo, e se identifica uma doença provinda do capim, o cara tem que queimar o pasto. Ele tem que queimar o pasto e plantar novamente a braquiária. E aí ele fica pedindo braquiária de outro que o gado não está adoecendo, porque ele não quer arriscar que perca todo o gado dele Uhum. e prefere
tacar fogo. Esse fogo é identificado pelo satélite, né? Então, minha mãe foi recentemente a uma festa da minha cidade, que é a Festa do Sol, é a maior festa de praia de Rio. A gente fala que é a maior festa de praia de Rio do mundo, porque a gente não conhece outra praia de Rio que tem uma festa maior que a nossa festa, que é a Festa do Sol. E, cara, são 3 dias de noite muito boas, sempre no fim do mês de agosto para o início de setembro. E Uhum. ela foi de carro e ela disse assim, Matheus, tava tendo muita queimada, tava tendo muita fumaça. Mas percebe-se que é sempre nas proximidades da estrada. A proximidade da estrada tem muitos pastos, tem muita área de cultivo. Então não é uma área dentro da floresta, é uma área que já se desmatou muito, já desmatou muito tempo. Tem registro, tem donos, né? A nossa sorte foi, eu percebo que na linguagem assim das relações internacionais, eu creio que temos sorte por Macron ser um pouco desinformado, né? Sim. Porque se ele fala, se ele comenta a poluição dos rios da Amazônia, se ele fala a desenfreado lixo nas cidades da Amazônia, a sujeira, o esgoto a céu aberto, a gente está muito encrencado. Se ele falasse esses 3 pontos, né? O lixo mal administrado, né? Cidades com muito H. pylori, muita gastrite, um sinal claro de contaminação geral, né? E os rios contaminados. Se ele fala isso, olha, o estado, a Amazônia está com os rios poluídos, ele não está errado, né? Aí eu teria que abaixar a cabeça. Mas a sorte nossa é que ele foi desinformado, publicou mensagens erradas, fotos erradas de outro período, né? E sim, como eu falei, na minha infância tinha muita extração de madeira. Hoje já não se vê isso. E cara, Eduardo, eu não estou fazendo mexão, não tenho nenhum parente assim que trabalhe na empresa, né? Mas Uhum. quem mudou, quem converteu os madeireiros para serem agroextrativistas, que é o cara que tira a semente da copaíba, extrai o óleo de copaíba, o óleo da andiroba, o óleo de vários frutos, murumuru, da castanha, foi a Natura. A empresa Natura, ela fez um approach E os madeireiros sabiam onde tinha o pé de castanha, onde tinha o pé quem cultivava andiroba, qual comunidade cultivava melhor o murumuru, enfim, vários óleos, fragrâncias. O pau rosa aqui na região do Rio Negro tem muito pau rosa. É onde se tira a essência do Chanel Number 5, Uhum. o melhor perfume da Chanel, né? Dessa madeira. Veja só, eu tô falando madeira. Então, tem que tirar a madeira para tirar a essência do pau rosa. Ou seja, tem cara que quer saber da madeira também, não só do subsolo. Fala-se muito do subsolo, mas a Uhum. madeira tem um valor incomensurável, Eduardo. Então, tem que se observar bastante esse ponto. São várias frentes de ataque aqui. Mas eu penso assim, eu antes eu via assim de forma muito leiga também. Quando eu fui enfermeiro na minha cidade, em Lábrea. Sim. Eu entrei numa lan house para mandar um e-mail, não lembro agora por que situação. E eu fiz antes eu tinha feito 2 meses com um amigo estudo de alemão aqui em Manaus, antes de voltar para minha cidade para trabalhar. E eu peguei um pouco da fonética, né? Que a gente aprende fonética para aprender a ouvir e saber o que está ouvindo, né? Tá, beleza. Aí quando eu chego nessa lan house para mandar um e-mail, tinha uma mulher de uma ONG com um índio nativo, escrevendo um e-mail para um blog alemão. Eu lembro que tinha. Não era o Der Spiegel não, era um outro blog, não me recordo agora. Uhum. E eles falavam palavras como Freiheit, que é liberdade, enfim, Dank, obrigado, enfim.
Ele falava em alemão, né? Então, eu penso assim, sabe? Assim, para quem olha, assim, se assusta um pouco, né? Ver, assim, um índio falando inglês, um índio falando... Mas, poxa, o índio fala com estrangeiros há mais tempo, porque isso não é novidade Mais tempo nenhuma, que a gente. né? Pois, então, assim, assusta um pouco, me assustei até um pouco, mas depois, assim, a gente vai pegando maturidade, vendo como as coisas andam, como o Estado brasileiro, como o Dom Pedro I falava mesmo, ele disse para o José Clemente fala, no dia do fico, né, ele fala, olha aqui, Dom Pedro, algo como, o que fazer se tiver movimentos republicanos por todas as províncias e tal, aí o Dom para isso ele tinha que ser o protetor e defensor perpétuo, né? Ele disse, não, não precisa tirar protetor, não. Não precisa de protetor, não. Só defensor. Defender, vou defender. Mas protetor, o Brasil sozinho se protege. Hoje eu penso assim, acho que o Brasil, ele se garante muito, né? Temos uma presença do Exército muito boa aqui na região, muito maciça, são mais de Uhum. 50 mil só dos soldados, só de membros do Exército aqui na região do CMA, né, do Comando Militar da Amazônia. Então, Sim, sim. não tem do que temer. O braço forte, a mão amiga está em cima, a aeronáutica também, marinha prestativa. Eu fui vacinado por uma corveta da Marinha, né, várias vezes a corveta da Marinha passou em todos, passa até hoje, né, e ainda dá presta muito serviço. Então, essa presença do Estado brasileiro, assim, não é inquestionável. E eu acho que não temos o que temer. Eu penso que não temos o que temer. Exatamente. A relação de estrangeiros e Amazônia é muito antiga, vem desde quando Dom João VI abriu os portos, no mesmo mês, praticamente no mesmo mês, já tinha alemão aqui estudando a Amazônia, da Bavária, de Freiburg, e gente estudando aqui. Então, não temos o que se assustar com isso, não. É uma bobagem se assustar com isso. É verdade. Agora vamos às perguntas aqui das pessoas que estão Vai. visualizando hoje, tá? A nossa entrevista. O João Reis Uhum. de São Paulo botou aqui o grande abraço de Campo Lindo de São Paulo. Vem dizendo aqui, o Jonathan escreveu aqui o seguinte: mesmo com toda a dificuldade, a família imperial sempre se fez presente em todo o país. Foi naquele momento que a gente estava falando sobre a história do Amazonas, né? Isso, É, isso, isso. depois Ó, o veio a Chames, meu Magali. primo tá assistindo. Meu primo que tá assistindo. Chames, meu primo. Te amo, saudades, tá? Quem é o Pode João? continuar, desculpa, Edu. Não, O Chames tranquilo. Pedrosa da Cruz, meu primo aqui. Sim, aqui não apareceu para mim, não. O Jonatas Isso. Fernandes também. Não, depois veio a Magali. Escreveu o seguinte: Matheus, nos explique, por favor, essas queimadas sempre existiram ou que estão já exagerando? Bom, já até respondemos isso, né? Foi a pauta de hoje Aham, também. Que eu gostaria até isso. de complementar, né? Nessa questão. Aqui no Rio de Janeiro, na minha base de ensino médio, sempre foi dito que dentre os biomas o que mais existe, né, as queimadas naturais é o bioma amazônico, né, que às vezes do nada surge o fogo por causa das secas. Aliás, primeiro vem o cerrado, Não, depois vem não, o é o bioma Cerrado, é amazônico o por causa das Cerrado. secas, É o Cerrado. né? Isso. Então, Aqui o inverno, por vezes e vezes, tem ondas, assim, estuda aí, ou também o trato meteorológico, tem períodos de seca muito sério, né? Mas assim, a ponto de fazer grandes incêndios, não tem notícia. Não teve uma cidade que foi esvaziada do Amazonas por conta de incêndio, ou, enfim, isso não existe isso. Não teve. O ponto é o quê? É o desmatamento desenfreado, isso a gente tem que concordar. É o desmatamento, tá? É, aqui, por exemplo, teve um governador recentemente, o José Mello, ele disse que ia criar uma cidade universitária, o Omazis também, e fizeram uma estrada para uma área territorial que tem prédios em ruínas, só o esqueleto dos prédios. E eles disseram que ali seria uma área de estudo para colocar uma outra área da Universidade do Estado do Amazonas, e até hoje lá está só um campo aberto. Publiquei esse vídeo, está no meu YouTube, para quem quiser ver, né? E ali você vê uma clara leniência do Ministério Público,
em observar o Tribunal de Contas também, né, que não reprovaram essas contas do projeto. E você vai lá e leva um projeto para a sua comunidade, o cara pede 1.000 papeladas para você copiar, registrar, Verdade. é uma loucura. Então, agora, para esse projeto foi aprovado, com que compromisso, né? E claro, é madeira que foi tirada daquela região, construir uma estrada que vai para uma ruína de prédios, já está todo comprometido, a estrutura dos prédios, o esqueleto da construção, está todo comprometido, não dá nem para fazer uma reforma, bater um reboco ali, não tem como. Então, claramente, é um mercado de madeira. Eles abrem uma clareira, falam que vai ter alguma coisa, e não vai ter. Aqui mesmo na Universidade Federal do Amazonas, por exemplo, no campus da Universidade Federal, na parada de ônibus tinha um pé de mogno. O pé de mogno é uma das madeiras mais caras que se tem. E foi uma madeireira lá tirar esse pé de mogno. Hoje já está reformado, está bonitinha a parada de ônibus, tudo bonito. Mas até hoje não se sabe para onde foi esse pé de mogno, que empresa foi essa, entendeu? Então, eu Como de perguntei da sempre, né? Márcia Colares, se não me engano, é a antiga reitora, e não tive resposta, não tive resposta não. Então você tem um mercado negro muito forte Com que não é certeza ela ganhou um dinheirinho identificado. por cima disso. Cara, isso aí não, o pessoal só pensa em, mercado de droga, 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 droga. Aprenderam sei quanto de maconha, sei quanto de cocaína. Eu quero saber quando vão prender o cara que mandou tirar sei quantas toras. Isso eu nunca vi. Não Eu vai ter, duvido. não. Assim, eu quero que me mostre alguma vez que teve um grande madeireiro preso por, por um porte, por uma compra, assim. Não me recordo. Não me recordo mesmo, juro. É, assim, esse embuste do Greenpeace aí, ele nada nessa onda. Mas nem o Greenpeace mostra quem compra. Nem Polícia Federal. Assim, eu queria que não mostre. Então, o Greenpeace está fazendo o quê? Né? Só fazendo ceninha, dizendo que ele é o protetor do mundo. Não é, cara. Greenpeace, Ele tá WWF, querendo, entre outros. tá querendo nadar na desgraça, no hype da desgraça. A verdade é essa. Então, eu quero que me mostre quem que mandou comprar, porque eu ainda não sei. Aqui, por exemplo, temos uma hidrelétrica, você vai em Presidente Figueiredo, conversa com qualquer pessoa de Presidente Figueiredo, né? É uma cidade linda, né? Que tem cachoeiras mil, uma mais linda que a outra, né? E temos uma hidrelétrica lá que não segura a energia de um bairro daqui de Manaus. Uma baixíssima produção, é o maior desastre ambiental do Brasil. Ele é superior a Mariana e Brumadinho, só para te ter ideia, tá? E, e não tem assim, eu não me recordo. Isso foi construído em 85, ela iniciou-se ali em 89 ou 89, não me recordo agora quando ela é concluída, mas ela é iniciada a construção em 85. Aí fica novamente a pergunta: quem comprou a madeira daquela área toda desmatada, que é rica em pau-rosa, né? Então, são perguntas que a República e o Estado republicano ele não provê justiça, né? A justiça é uma mentira na República, né? E se não tem justiça, eu acho que não tem Estado, não tem poder real. Esse é o ponto. No momento que a gente se torna monarquista, exigidamente estamos querendo justiça, né? Uma justiça séria. Então, quem se dana com a República é justamente quem é o profissional do direito e quem é profissional da justiça. E os funcionários públicos como um todo, né? Que há um deslize do chefe de Estado, que é chefe de governo também, ele se envergonha, é ele que está lá na ponta do serviço, da ponta do Estado. É o funcionário público. E ele sente a pancada primeiro. Não é o presidente da Câmara, o presidente do Estado e governo, nem do Senado. É o funcionário público. Então, quem se dana com esse falso status quo da República é o funcionário público. E, curiosamente, né, foi por o Dom João VI, ele perde o Brasil por afrontar os funcionários públicos, né? Ele ia reduzir o status dos funcionários públicos, os processos
julgados em Lisboa. Então, todo o status da justiça daqui iam se perder, né? Então, você vê dia após dia o funcionário público sendo ultrajado pelos seus representantes e não tendo o que fazer porque ele está se trocando por aumentos e privilégios, um pedaço de terra e poder, né? Então você vê uma somatória de desgraça complicada, né? Que a gente tenta passar dizendo, ó, tudo que falta é a presença do poder moderador, que ele zele pela ciência, pelo Estado, né, como um todo, e principalmente aos funcionários do Estado, das Forças Armadas, enfim, de todos os setores do setor público, né? É ele que se dana primeiro, e o povo, consequentemente. Exatamente. Tá? Exatamente. Tem mais Mais alguma uma coisa? pergunta minha curiosa aqui. A última Legal. pergunta aqui que eu vou fazer é. Isso tem que ver também, né? O pessoal, mais alguma pergunta alguém quer fazer? Só escrever aí que irei Estamos há fazer a quanto pergunta, tempo? ok? Já Aham, temos legal. já 42 minutos e mais alguns segundos É, quebrados. con- é conversa Vamos lá. para mais de Uma. metro, né? Pois é, né? Nem fala. Uma questão minha de curiosidade que eu sempre escutei falando isso no quartel. Quero ver se é verdade aí, agora você me contando isso. É verdade que os índios aí, eles andam de Hilux? Olha, eu acho que até a Hilux já está até ultrapassada. Bobagem, olha, bobagem. É o seguinte, é, o índio, ninguém é dono do índio. Começo de Sim. conversa, né? Para começo de conversa. Eu quero ver os índios prósperos, né? Eu acho que é oportuno, assim, o brasileiro pensar assim, eu quero ver o índio bem, com saúde. É uma povoação muito sensível. Se dá uma gripe, todos gripam. Se dá uma febre, todos sentem febre. É muito sensível, né? Conheço bem a saúde indígena e sei que é complicado chegar um, um pouco de prosperidade, um pouco de comunicação, né? Ainda tem tribos indígenas que as equipes ainda estão só com rádio, por exemplo, né? Então, é importante a gente prover, antes de começar esse papo da Hilux, é importante a gente prover prosperidade, né? Pensar em dar o melhor a essas populações sensíveis, né? Tipo, basta ver, Dom João VI, ele recebia tribos inteiras, né? Para conversar, né? O superintendente Viana, ele pergunta, é para trazer mesmo? Inclusive o Laurentino Gomes destaca isso, não? Aí, olha, trate-os com o mesmo zelo, porque os índios, a tribo indígena, ela tem uma formação monárquica, né? Ainda não Sim, vi. sim. Eu falo para os meus amigos que são republicanos e estudam em indígenas, me mostre um cacique que foi eleito por voto. Um Tuxal aí, um pajé. Não tem. A estrutura é monárquica, né, do índio. Inclusive na série The Crown, da, da Netflix, né, que conta Uhum, o início do grande reinado, que é de Elizabeth II, ela fala isso pro príncipe de Edimburgo, esqueci agora o nome, caramba, o esposo dela. E o príncipe consorte, né, o rei consorte, ele fala, ele tira graça ele é sempre muito caçoador, né? É o jeitão dele. uhum. Lutou na Segunda Guerra, né, cara? O cara é ser um gentleman. O cara, enfim, bruto. Ele, ele foi caçoar com o índio. E esse teu negócio na tua cabeça aí? Ela fala assim: olha, não zombe, é uma coroa, né? O que seria um cocá, né? O que seria um... Ele disse: esse negócio na tua cabeça aí? Ela disse: olha, não zombe, é uma coroa. Então, é basicamente isso. Então, tem que ter muito cuidado. O índio, ele, Uhum, ele é partícipe do Brasil, né? Então, eu penso isso, ó. Eu tinha um professor fantástico que, caramba, o nome dele me foge agora. Foi um professor muito cativante e ele mostrava para vídeos para gente na Escola Santo Agostinho, lá de Lábrea, de tribos.
lá do Mato Grosso, se eu não me engano, não sei se é do Mato Grosso, não sei se era o Chapuris, aqui eu não me recordo, para ser franco, mas ele era muito próximo e ele já falava, olha, que quem está ajudando aí não é o Brasil a levar essa expedição para documentar e filmar essas tribos, ver os costumes dele e tal, como eles caçam e tudo mais, é o reino da Noruega. Isso eu tinha, tinha 8 anos, eu acho que foi 93, eu tinha 9 anos, ia fazer 9 anos. Então, ele falava isso, eu estou trabalhando numa ONG que a gente está provendo um pouco de comunicação, né? Saber o que que a tribo quer. Inclusive, o Vilas Boas até fala pro Bial, disse, olha, eu recebia lá, quero internet, quero educação, né? O pajé entregava o bilhete para ele e disse, olha, me traga isso aqui. E Com o ordens, cara tem que né? levar, com ordem, com você. Aí ele, tá legal, bora ver o que que dá pra fazer aqui. Então, tem aquela troca, você chega em qualquer canto, você leva uma bolacha para comer, um café para tomar. Então, eu penso, agora sim, eu já vi uma ONG indígena aqui de Manaus que eles estão fazendo uma loucura com a urbanização da cidade, né? Eles têm uma presença de assentar, saber quem vai ficar em invasões, né? Tem coiotes, né? A urbanização de Manaus não é boa. E muito é dada por pessoas que atiçam pessoas do interior do Amazonas, do interior do Pará, do Maranhão. Então você vê uma rede de contatos que nem é investigado nem nada. Quando a polícia já chega, já desmataram a sei quantos hectares, já colocaram barraca de lonas. E tem todo um psiquismo territorial também. Quando o cara é dono de um terreno, ele manda o Uhum, conflito para dentro do terreno, ele encomenda esse conflito com o coiote, né? E esse conflito não só encomendado, né? E não é gratuito, porque o INCRA, o ITAM, eles não vão intermediar conflitos onde intermediar alguma coisa territorial, onde tem conflitos. Se tem conflito na terra, o INCRA já alivia. Só que aí o dono da terra vai pedir indenização do Estado por conta da invasão que teve no seu terreno. Aí o Estado, para não pagar a indenização, abre o Pires, né? Bota o cara no Pires, assim, dá o Pires pro cara. Diz, o que que você quer, meu amigo? Aí o cara, eu quero construir um shopping aqui. Eu quero, quero que faça um bairro aqui, me dê um laudêmio, sei lá, né? Um desconto de uma dívida que eu tive. Então, há uma guerra territorial, sim, entendeu? uhum. Tem esse. É muito mais. É tão doido, ou até mais, que assentamento judaico em área na Cisjordânia, por exemplo, né? É algo assim complicadíssimo, né, de se ler. E quando a polícia chega lá, o estrago já está feito. Teve uma área aqui que é chamada. Recentemente, não tem nem 3 anos, desmatou-se. Foi o maior desmatamento urbano do Brasil. Foi aqui em Manaus, na área que é chamada Comunidade da Caixa. Tecnicamente se diga que aquela área pertencia à Caixa Econômica, então, né, não sei, mas chama-se de Uhum. Comunidade da Caixa. Por quê? Não sei. Mas o que é fato, foi o maior desmatamento recente urbano do Brasil, um dos maiores. E aí, aí, por isso que Manaus devia dar exemplo. Geralmente como eu falo que o cara do interior, o prefeito do interior chega aqui em Manaus para não fazer igual, né? O mais aqui é igual o prefeito. Então a prefeitura daqui. Então os vereadores estão dormindo no ponto, né? Sim, sim. O município os igarapés estão se poluindo. O que antes era um banho já não é mais. Então, há uma intensa despreocupação e é isso que a gente vê a ausência do Estado monárquico, porque você vê ali a figura dos Braganças, uma pessoa afeita à ecologia, às ciências, né? E ele poderia
facilmente prover, né, estudos. E hoje brinca-se com ciência, brinca-se com pesquisa. Já sou pesquisador, trabalhei com pesquisa e desde 2009 é uma brincadeira o que fazem com o método de pesquisa, com o dinheiro da pesquisa. Você vai nos sites das agências de fomento, por exemplo, o dinheiro chega para esses caras e eles não pagam os pesquisadores, e só, muito tempo, adulam bolsistas para se pagar os bolsistas. Então fazem brincadeira com o dinheiro da ciência há muito tempo. Não gratuito, o nosso Museu Nacional pegou fogo. Os caras, a UFRJ recebia dinheiro, né? E não repassava, cara. Não, não, como eu disse para um amigo aqui, desculpa, meu nobre, mas a UFRJ não pode gerenciar R$ 5. Depois que não pode dar Verdade. mais receber nada. Pode receber nada, ela não tem que receber mais nada. Ela tem que se virar, se ajoelhar para receber dinheiro depois que ela fez. Isso deve ser feito. Concordo. Mas quem tá lá com Michel Temer? E foi uma coisa, um fato curioso. Quem estava lá com Michel Temer? Na Ministério da Educação. Um sujeito deplorável chamado Rosiele Soares, que foi secretário de Educação aqui, que construiu a tal cidade universitária que de nada serve, de nada serve aquele esqueleto. Foi para desmatar, foi para vender madeira, sem dúvida, não é investigado isso. A Polícia Federal só quer saber de fazer cena mostrando drogas, toneladas de droga apreendida, madeira que se dane. Já desmatou, vai plantar de novo, planta de novo aí, né? A gente devia ter uma polícia ambiental séria. O fato é esse. Mas, enfim, voltando a essa parte da pesquisa aí, Sim, isso, sim. o Rosiel Soares era o ministro da Educação no período do incêndio do fatídico tragédia. Aquilo ali era para ele ser preso. O que acontece? O Dória coloca ele como secretário de Estado. Olha o tamanho do lobby da República. O cara desmata uma área aqui, como secretário do Estado do Amazonas, a cidade universitária. Ele é levado à ministra da Educação do Temer, né? O Temer, né? O Temer do Capiroto. Ele é visto, não gratuito, incendia ele demora 10 dias para aparecer na TV. Aí para o Carlos o Camarote, no Globo News, ele faz uma live lá, falando assim e tal, para Globo News, totalmente ríspido, lacônico, como se fosse, sei lá, sei lá, ele tratou como Uma descartável coisa o Museu Nacional. banal, banal assim, né? Nossa, Que foi uma coisa ridícula. Num regime que tem um Estado legítimo, esse cara estaria preso no mínimo 30 anos. Então, a gente vê esses desmandos e fica, assim, bestializados, né? Como disse o Aristides Lobo, né? exatamente. O povo assistiu aquilo. A gente está bestializado desde 15 de novembro de 1989. O Peninha, inclusive, ele fala isso também, né? Na live, ele disse, olha, estão queimando o Brasil desde essa data. Bora queimar. Né? Juntos, então ele faz uma É, brincadeira. Ele brinca com tudo com maconha. Né? Eu quero palhaçada. Mas aí o Dória bota o Rosiel Soares como secretário de Estado, caramba. E o que pode contar que vai acontece? vir besteira por aí. E teve a tragédia de Suzano. Aí. Mano, eu juro por Deus, sou filho de professoras, conheço a rotina daqui das escolas. Tem muitos problemas nas escolas aqui de Manaus. A merenda ruim, enfim, tudo de ruim. Mas no mínimo, tem cadeado na porta. No mínimo, tem trava. Você só entra na escola com trava. Como que um rapaz entra lá em Suzano e sai dando facada, machadada, né? Aqueles dois rapazes, né? Que Sim, sim. se matar, entendeu? E aí ele demora também. O Rogério Soares, ele demora 5 dias para aparecer e ele não fala. Quem falou foi o Dória. E ele lá aqui atrás do Dória. Ele não falou. Ele foi pro Roda Viva, o Rogério Soares, ninguém comentou, entendeu? Então o cara é um cara que ele é um lobista assim de altíssimo nível, né? Ele é um lobista de altíssimo nível
E é muito assustador, é muito assustador. Isso eu estou falando de um sujeito, né? A gente vê assim, pô, de um estado, né, que veio, tá, mineiro ele, né, enfim, mas ele conseguiu se movimentar. Então, um cara, um mau gestor consegue se movimentar Muito rápido é muito e com rápido. muita Então isso é facilidade. espantoso. Olha, eu sei que a Magali conhece, ela é diretora, a Magali conhece, tá, inclusive, eu conversei muito com a Maga durante esses episódios, falei muito desse sujeito com a Maga também, com todo mundo de São Uhum. Paulo eu comentei, com o Marcelo Magalhães também. Então, enfim, isso é muito bacana do movimento Pro Monarca, porque a gente tem uma real preocupação com o nosso país, né? Ao Exatamente. contrário Isso de, sempre tem que existir, essa preocupação. ao contrário de partidos, ao contrário do que acontece dentro de um partido. Você fica preocupado com cotas, votos, Verdade. não. O movimento monárquico se preocupa com o país. Isso é o legado. É verdade. Relembrando, né, que este é o mês, né, de tristeza para muitos que gostam da história brasileira, que é o incêndio É. do Museu Nacional, né? Eu cheguei a visitar ele algumas vezes, inclusive fiz filmagens lá, uma filmagem aérea, Sim, eu lembro. né, para o pessoal da Igreja Universal que eles me pediram. Ainda tem que ir lá Isso. para fazer uma filmagem para montar um documentário, mas com calma. Agora não tem como e vamos É, esperar, né? Até agora, nenhum laudo foi dito por qual motivo pegou fogo aquele local. Uns dizem que eu foi uma acredito. guimba de cigarro, outros dizem que é guimba de maconha, outros dizem que foi fiação, mas o real motivo ninguém sabe até agora. Então, assim, é um fato triste que marcou a história do nosso país e muitos ainda, como nós, que somos adeptos à monarquia, ficamos com essa dúvida no ar. Quem ateou fogo no Museu Nacional? Um local com sua história cravadas nas paredes, através do tempo e também através de É, das escritas da família naquela época, da promulgação da Constituição de 1824, foi feita naquele local. E entre outras eu, histórias que veio dali. Pode falar. eu não tenho nem o que dizer, né, cara? Era um local que eu queria muito levar minhas sobrinhas, né? Era assim, Uhum. o meu sonho era levar meus sobrinhos para a gente conhecer junto o Palácio São Cristóvão, né, o museu, Sim, o sim. Palácio Real Imperial do Brasil. Então, é algo assim que não tem como não embargar a voz, né? Só de falar aí. Eu fiquei sabendo, uma amiga falou, Matheus, liga na Globo News aí, cara, tu não vai acreditar. Eu, sei lá, eu fiquei petrificado ali, sem entender. Realmente, eu não, tipo, não tinha ninguém que não, numa ficção, e chegou a imaginar que isso poderia ocorrer, né? Então, eu só pensei assim, meu irmão, eu quero ver esses caras na cadeia. Eu só imaginei, só pensei isso, eu quero ver esse ministro na cadeia. E o cara não falava, e o cara não falava, e o cara não falava. E o pior, né? O reitor saiu ileso, todo mundo saiu ileso, ninguém é dono. Esse é o problema da República. Ela pensa que o próximo vai ser fiscal do outro. E não vai. Ela ela se distancia das funções de justiça. A justiça para chegar demora muito, então é vergonhoso esse ponto. Os funcionários públicos eles precisam recuperar a nobreza que é o serviço deles, né? De uma importância incalculável, incomensurável mesmo. Então, como o funcionário promonárquico, faltou funcionários promonárquicos na reitoria da UFRJ, faltou pessoas com paixão, né, ao serviço público. Então, Exatamente. pessoas o funcionário público tem que entender que ele zela por uma história incólume, de uma nação incrível, né? De uma história lindíssima. Então, ele é portador disso. É através dele que vai ecoar novos e novos bons momentos, né? E também de todos os cidadãos, mas o funcionário, e especialmente a cara e o corpo do Estado, né? Exatamente. Então, é isso que faltou servidão,
cívica mesmo, espírito cívico e servidão pública nos funcionários. E a gente não vê isso. A gente não vê isso. É um efeito dominó, né? Eu creio que tu que tá aí, eu imagino, eu fico pensando, tu que tá aí, entendeu? Eu pensei na hora no Rodrigo, pensei na hora de todo mundo, tu, na hora eu fiquei pensando, meu Deus, o que tá passando na cabeça dos nossos confrades lá, cara? Que a Verdade. raiva que deve estar assim. E nesse Enfim, dia, é triste. É uma data foi triste. triste Uma data mesmo, super cara. triste. E nesse dia do incêndio, eu tinha acabado de chegar em casa. Eu moro no bairro de Jacarepaguá, não sei se você conhece pelas É histórias. mais Aqui longe, é é bem mais um pouco mais longe. longe, é bem Isso, mais é. longe. Tem Isso, que pegar isso. metrô, tem que pegar, pegar trem, tudo, né? Isso, É, justamente. Então, assim, Jacarepaguá ela é muito conhecida, né, por ter aqui o estúdio de novelas da Globo, da Record, né, sim, a da Globo Projac, News, né? é isso. O Globo News fica aqui, a antiga Vila do Autódromo de Jacarepaguá, o Autódromo de Jacarepaguá, o local que é o Parque Olímpico de Jacarepaguá. Então, fica tudo aqui. E, assim, quando eu fiquei sabendo pelo WhatsApp. E na hora me comoveu essa história, porque é um local que muitas pessoas se encontram, entendeu? É um local que as pessoas gostam de levar os filhos, fazer um piquenique, né? Também há um zoológico ali do lado, fica na parte anexa do local. E é um local também cercado Uhum. de museus militares, né? Porque ali é uma área militar também. Quando eu fiquei sabendo Legal. disso, eu me entristeci, porque eu falei assim, poxa, eu queria ir novamente lá para ficar naquele local, um local muito aconchegante, mas não consegui, né? E dias depois eu tive que ir resolver alguns problemas no centro do Rio, que chega próximo a São Cristóvão, né? E ainda dava para ver, né, as foligens, né, no local, as cinzas caindo do céu. É triste, cara. Muito triste, deplorável, assim, bem deplorável mesmo, sentir na pele essa história. E assim, vários grupos de WhatsApp onde eu participo, tantos ligados à monarquia, tantos republicanos, estavam se perguntando, não sabia a real história direito. Eu me entristeci. Cadê o Matheus? O Matheus caiu. Mas continuando aqui, realmente me entristeci com todo o fato. Realmente foi uma coisa que não era de se esperar que acontecesse aqui no museu e que aconteceu. E que este mês é um mês que está completando um ano de incêndio do nosso Museu Histórico Nacional. Mesmo que ele não estava sendo usado para fins históricos da família diretamente, mas estava sendo usado para a história do mundo, né? A história da criação humana e tudo mais. Mas ele sempre vai ser um museu de história do Brasil, porque ali aconteceu vários casos da nossa história brasileira que não devemos esquecer. São coisas memoráveis. Para todos os meus amigos, gostaria de dar as saudações e estamos finalizando mais uma live. Bom, ao nosso amigo Matheus, um grande abraço, tá? Um grande abraço a todos os presentes que estavam aqui, tá? Já completamos já 1 hora e 4 minutos de duração de live. E o cansaço chega, amanhã mais um trabalho. Como sempre falamos aqui no Rio de Janeiro, amanhã ainda é dia de preto, levando sem ser politicamente correto. Eu sou totalmente incorreto, e esse é meu jeito de ser. Para quem me conhece, conversa comigo via WhatsApp, sabe que eu não tenho essas questões aí de viver na política correta. Para todos, um grande abraço. Ave Glória, Ave Império. E um grande abraço para todos. Matheus, estou encerrando agora por causa do horário, viu? Mas dê aqui suas saudações finais aqui, por favor, viu? Aprova aí. Tinha escapado minha, tinha escapado minha imagem Pois aqui. é. Eu tentei compartilhar aqui, fiz um,
um bypass. Na próxima eu vou me preparar um pouco melhor, tá? Desculpa aí, tá? Na próxima Com eu vou me preparar um pouco certeza, tudo melhor. bem. Vou ter um computador. Dá um sonífero aí pra girafa que tá travando a sua imagem aqui, hein? Ih, o Matheus ainda tá travado, olha lá. A girafa tá mexendo ali na tela lá e tá mexendo os fios. Acho que ela não morreu ainda com fogo, não, hein? Passando, viu, meu amigo? Está com problema no sinal e para todos também. Muito obrigado pela participação de todos. Que todos durmam na paz de Cristo. Hoje foi a nossa primeira live feita aqui no Facebook. Ela estará disponível aqui no Facebook e também no nosso YouTube, nosso canal, viu? Ah, e aproveitando, não se esqueça, no dia 7 de setembro teremos a nossa participação no Bandeiraço Nacional, aqui no Rio de Janeiro e também nos outros demais estados e municípios. Peço que todos venham estar presentes e também peço que acompanhem também através da nossa página e também de outras páginas ligadas à Confederação Monárquica com a parte das edições, né, que é o grupo de editores monárquicos, onde vai ser a participação do bandeiraço, ok? Cada município vai ter o seu. E no mais, sempre agradecendo. Fala, meu amigo Matheus. Dê suas saudações Eu, finais aqui. olha, compartilha esse vídeo, tá bom, Eduardo? Por favor, Com tá certeza, vai estar bem? disponível aqui no Facebook e também no É, YouTube. obrigado pela conversa aqui, cara. Enfim, o que dizer de ti? Enfim, os adjetivos, dicionário de adjetivos não comportam tanto que eu poderia falar aqui de ti. Cara, eu quero te parabenizar, tu és um excelente comunicador. A Confebras tem feito aquilo que nós começamos ali nos idos de 2017, quando o Rodrigo fez a ideia, a sugestão legislativa, né, ao promonarquismo. Então, a Confebras, ela edificou essa união de páginas. Aqui está o Jorge também. Estão me ligando aí, atrapalha aqui o sinal. Eu acho que foi Pois isso. é, E eu estou aqui pegando experiência com as lives também. É a minha primeira entrevista, é a minha primeira entrevista de vídeo. E, enfim, vou melhorar um pouco mais para a próxima. Mas, cara, quero aqui muito agradecer. Foi uma excelente conversa. Bacana isso aqui ficar registrado para a posteridade, para análise, enfim, críticas também é muito importante a gente exatamente. absorver críticas, né? É sempre interessante trazer esse debate para a estrutura de Estado, né? E sempre manter a conversa ali nesse andar de cima, né? E em ponto. Esse é o ponto, né? Edificar o evangelho aí do poder moderador e trazê-lo o quanto antes, né? Então, essa é a nossa função. É para isso que nós sempre estamos em comunicação todo dia em uma multidão de grupos, né? É E aqui verdade. também, e aqui participando com a Confebras. E que estejamos ali no sábado, né, para celebrar esse momento da nossa pátria. Muitas escolas já participaram, isso é muito bonito de se ver. É importante para os monarquistas chegar às escolas, chegar às instituições, aos funcionários públicos, né? E levar essa mensagem do promonarquismo ao bem do funcionalismo público, em especial, que ele não seja assim ultrajado, né? Se envergonhar com quaisquer demandos dos seus representantes, ao passo que a família imperial pode executar isso com profunda excelência e preparo. Isso é o importante, né? E aí você vê aquela sensação de continuidade adentrando, né? E não somente esses, como a gente fala, o próprio Rui Barbosa disse, né? Essa praça de negócios que a gente vê, É seja em que período verdade. for republicano. Verdade.
Meu amigo Matheus, muito obrigado, Obrigado, viu? obrigado, Estou obrigado também, lisonjeado de obrigado. ter tua presença aqui, sendo o primeiro participante da live aqui no Facebook, com a nossa estreia aqui no Ah, valeu. Facebook, viu? Muito obrigado Tá bacana. mesmo. Tá muito quente aí, né? Demais. Como agosto, setembro são ainda choveu em agosto, que foi incrível, né, cara? Aí ficamos Pois aqui, é. porque E uma aqui no benção Rio praticamente. tá. Mas setembro não, setembro é quente pra caramba. Setembro é Caramba, muito mais quente. aqui no Rio tá chovendo Normal, desde normal. manhã. Aqui tá chovendo desde Fala-se manhã e aí tá continuando, tá, vai perdurar essa chuva aqui. Incrível que inveja, pareça. Eu inveja. vou mandar para aí, vou mandar para aí. Assopra, Pois assopra é. daqui pra cá. Meu amigo, um grande Obrigado, querido. abraço, viu? Ave Glória, Abraço Vipério, também, irmão. muito obrigado por tudo. Amigo. E Deus abençoe, viu? Fique na paz do Senhor Jesus Tá Cristo e bom. todos os demais também presentes nesta live de hoje, viu? Um grande Aqui abraço, também eu amigo. tô. Muito obrigado. Tchau, Valeu, tchau, tchau. tchau. Valeu, obrigado a todos. Tchau, tchau.